O homem, ele não precisa de um Salvador que o melhore. Ele precisa de um Deus que o ressuscite. Eu gostaria de convidar que você abrisse comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10, e eu vou ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizadas. Está escrito assim o texto sagrado. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu gostaria de pedir a gentileza que você fechasse seus olhos mais uma vez, reclinasse a sua fronte e que você orasse juntamente comigo para que o Senhor falasse ao seu coração, para que Deus continue se revelando ao seu coração, para que o Espírito de Deus ilumine a sua santa palavra ao seu coração. Senhor, é no nome do seu Filho amado Jesus que nós nos colocamos diante do Senhor neste culto, desde o início, através dos louvores, através das orações, e agora nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, diante da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo continue escrevendo a Tua Palavra nas tábuas do nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Que o Teu Espírito Santo continue nos convencendo acerca do pecado, da justiça e do juízo, Pai. É no poder do nome do Senhor Jesus que nós oramos, que o Teu Espírito Santo venha iluminar a Tua Palavra aos nossos corações. Que a Tua Palavra continue sendo lâmpada para os nossos pés. Que a Tua Palavra continue sendo luz para os nossos caminhos, ó Pai. Porque nós não temos outro para quem ir além do Senhor. Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ó Deus Santo, verdadeiro e fiel. Nós clamamos o Senhor. Nós clamamos pela Tua graça mais uma vez, Pai. Endireita as nossas veredas, Senhor. Se revela a nós, ó Pai. É no poder do nome do Seu Filho amado Jesus que nós oramos, crendo na Tua graça, na Tua misericórdia, na Tua justiça satisfeita em Jesus e no Teu amor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, continue com a sua Bíblia aberta, que nós vamos aqui caminhar pelo texto logo mais. Antes, eu gostaria de fazer uma breve introdução com você. Nós vamos falar sobre a doutrina da graça, que é uma das heranças deixadas pelos missionários, pelos reformadores, que desembarcaram aqui em solo brasileiro. E a doutrina da graça, ela vai nos ensinar que ela é uma dádiva de Deus. Ela é um presente de Deus a nós, seres humanos, que não pode ser conquistada por esforço ou por mérito próprio. Por que é importante nós falarmos sobre isso, meus irmãos? Porque ao longo dos anos, talvez desde a infância, nós ouvimos que nós podemos, de alguma forma, meus irmãos, agradar a Deus, ou até mesmo conseguir ou conquistar favores de Deus de acordo com nossos comportamentos. Mas a graça de Deus, ela vai nos revelar que ela não é conquistada pelo nosso esforço ou pelo nosso mérito. Os reformadores já diziam: sola gratia, somente a graça, é a forma pelo qual Deus escolheu operar a salvação em nossas vidas, mediante a fé. E é justamente sobre isso que nós vamos falar essa noite, sobre esse favor imerecido da parte de Deus, que é o único meio pelo qual eu e você somos reconciliados com Ele, querido. Não há outra forma. Nós não impressionamos a Deus com as nossas ações, nós não impressionamos a Deus com as nossas atitudes. A única forma de nós nos reconciliarmos com Deus é pela sua graça, mediante a fé. É o que Paulo ele está falando aqui nesta carta aos Efésios. E para nós entendermos a profundidade dessa doutrina, que é uma
uma das doutrinas basilares da nossa fé reformada, nós precisamos entender e reconhecer o efeito devastador do pecado sobre a natureza humana. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 5, verso 12, ele vai dizer assim: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A palavra de Deus vai nos dizer que o pecado entrou no mundo, e quando ele entra no mundo, ele traz consigo a morte e a condenação, e essa morte, ela se estendeu a toda a humanidade. E por causa desse pecado, do pecado herdado e do pecado que nós praticamos devido à inclinação da nossa carne, e porque Deus é justo e santo, toda a humanidade se tornou merecedora da ira de Deus, querido. E é justamente isso que o apóstolo Paulo, ele vai trazer à consciência dos Efésios. O apóstolo Paulo, ele está pintando um quadro, primeiro da condição dos Efésios diante de Deus, para então depois, apóstolo Paulo mostrar para eles que diante desse quadro de morte, Deus graciosamente os salva. É justamente isso que nós encontramos aqui nesta carta aos Efésios. O apóstolo Paulo vai revelar aos Efésios o quão profundo eles estavam no pecado quando o Senhor os encontrou e, por sua graça, os trouxe à vida novamente. Paulo, ele vai falar sobre a condição dos Efésios antes de receber o Evangelho. Ele vai falar dos efeitos do pecado. E eu não sei se quando você está lendo a Escritura, você vai se autoexaminando juntamente com ela. Eu tenho esse hábito de passar a minha vida pelo filtro da Escritura sempre que eu estou lendo. E quando o apóstolo Paulo, ele vai falando dessa condição dos Efésios, eu consigo me ver ali igualmente os Efésios. E apóstolo Paulo, no versículo 1, ele vai falar que eles estavam mortos em suas transgressões e pecado. Eu quero chamar a sua atenção para isso, que apóstolo Paulo não fala que eles estavam doentes espirituais. Apóstolo Paulo não fala que eles estavam feridos, que só precisavam de um tratamento, de um cuidado. Apóstolo Paulo não fala apenas que eles estavam longe, mas apóstolo Paulo fala que eles estavam mortos. E certamente apóstolo Paulo, ele não está falando da morte física, e sim sobre a morte espiritual dos Efésios antes de alcançarem o Evangelho. E da mesma forma que um cadáver não ouve, não vê, não tem sentimentos, a sua fisiologia não funciona, o morto espiritual também não ouve a Deus, não vê as ações de Deus, não tem prazer na palavra de Deus e no Evangelho. E esse é um retrato da nossa vida antes de nós sermos alcançados pela graça de Deus, meus irmãos. É o mesmo retrato da nossa vida. Esta é a condição de todos nós sem Cristo Jesus por causa do pecado. Já nascemos mortos, bem como vivemos mortos até recebermos vida em Cristo. Por que é importante eu enfatizar essa questão? Porque nos nossos dias, muitos acham que precisa apenas de uma ajuda espiritual. Por isso que muitas pessoas procuram espiritualidade em N lugares. Algumas pessoas acham que ela só precisa de um auxílio da parte de Deus. Não, isto é uma mentira. Nós precisamos de vida. E se você costuma anotar o sermão, anote o que eu vou dizer agora para você. O homem, ele não precisa de um Salvador que o melhore. Ele precisa de um Deus que o ressuscite. Assim como o Senhor Jesus um dia fez a Lázaro, é claro que eu estou usando aqui uma analogia, porque Lázaro, ele estava morto fisicamente, não estava falando de uma morte espiritual, mas a semelhança daquilo que Jesus fez a Lázaro, veja que Lázaro em si, ele não estava apenas ferido, ele não estava apenas precisando de uma ajuda, de um cuidado, de um tratamento, ele precisava que o Senhor Jesus o chamasse de dentro da sepultura. Lázaro, sai para fora. Lázaro não teve participação alguma na sua ressurreição. Lázaro não teve mérito algum na sua ressurreição. Ele apenas ouviu a voz do Senhor, ainda que ele estivesse no vale da morte. Ele apenas ouviu o Senhor o chamando da onde ele estava. Lázaro, sai para fora. É disso que eu e você precisamos. Ouvir o Senhor nos chamando da sepultura.
Foi isso que aconteceu conosco quando nós recebemos o Evangelho. Quando a graça irresistível do Senhor operou salvação em nós, mediante o poder do Espírito Santo, o convencimento do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então reconhecemos que nós precisávamos desesperadamente do Senhor Jesus que nos desse vida. Nos versículos do 2 ao 3, Paulo então vai identificar aí 3 caminhos pelos quais os efésios andavam outrora, que os levava à morte espiritual. O primeiro caminho que Paulo vai mencionar aí é o caminho do mundo. E é muito claro para nós que quando Paulo está falando de caminho de mundo, ele não está falando das coisas criadas do universo. Ele está falando do mundo em relação aos seus valores, ao conjunto de práticas deste mundo caído e corrompido pelo pecado. O mesmo caminho que eu e você andávamos outrora. O mesmo caminho que eu e você percorrimos outrora. Aquilo que é normal para o mundo, para os valores deste mundo. O segundo caminho que o apóstolo Paulo vai mencionar, pelo qual os efésios andavam, era o caminho do mal, do diabo, daquilo que ele chama do príncipe da potestade do ar, que atuava, ou seja, agia neles, nos filhos da desobediência. E eu quero fazer um breve parênteses aqui, para que nós possamos entender quem são os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência que Paulo está mencionando aqui? Todos os seres humanos que não nasceram de novo em Cristo Jesus e, portanto, são filhos, ou seja, descendentes de Adão e Eva, os nossos primeiros pais que desobedeceram ao Senhor lá no Éden, por isso chamados de filhos da desobediência. E essa desobediência colocou toda a raça humana debaixo da condenação do pecado e nos tornou merecedores da ira de Deus. Por isso, filhos da desobediência. E nós precisamos deixar bem claro, meus irmãos, que se há alguém aqui em nosso meio que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, ao contrário do que nós ouvimos aí fora, que todos são filhos de Deus, se nós não recebemos Jesus, nós não somos filhos de Deus. Nós continuamos sendo filhos de Adão e Eva, portanto, filhos da desobediência. Há um jargão aí fora que todos são filhos de Deus, mas a palavra de Deus vai nos dizer ao contrário disso, meus irmãos. Em João, no capítulo 1, verso do 11 ao 13, eu quero que isso fique bem claro ao seu coração, para que quando você escute alguém ouvindo isso, você saiba que essa não é uma verdade estabelecida na palavra de Deus, que todos são filhos de Deus. João, no capítulo 1, verso do 11 ao 13, vai nos dizer quem são filhos de Deus. E João diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem são filhos de Deus? Aqueles que creem no nome de Jesus. E João vai nos mostrar a graça de Deus sendo revelada nessas vidas, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, filhos de Deus são aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O terceiro caminho que o apóstolo Paulo vai nos mostrar, pelo qual os efésios andavam antes de receber Jesus como o seu Salvador, é o caminho das inclinações da carne. E nós bem sabemos quais são as obras da carne, porque o próprio Paulo vai falar lá aos Gálatas, no capítulo 5, verso do 19 ao 21, ele vai falar que as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras e orgias. Enquanto Paulo ele está pintando esse quadro horrível diante dos efésios, dizendo quão afundado eles estavam no pecado. Ao olharmos para as Escrituras, nós podemos ver nesse quadro que um destes personagens éramos eu e você, e não somente os efésios. Nesses versículos, Paulo vai nos ensinar que a salvação ela é uma iniciativa soberana de Deus, nos versículos seguintes, e não resultado
do esforço humano. Então Paulo, após trazer à tona qual era a condição da raça humana diante de Deus, nos versículos do 4 ao 7, Paulo vai nos falar sobre a nossa condição após receber o evangelho e qual foi o efeito dessa graça sobre nós. Eu fico imaginando se o apóstolo Paulo ele tivesse parado esse texto no verso 3. Se o apóstolo Paulo ele não estivesse nos falado, inspirado pelo Espírito Santo, acerca da graça salvadora do nosso Senhor Jesus. Mas, como ele mesmo inicia aqui o verso 4, o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar qual é a intervenção de Deus neste cenário de morte. E o apóstolo Paulo aqui no verso 4, ele vai iniciar dizendo, mas Deus. E talvez em toda essa porção que nós lemos, estas duas palavrinhas, mas Deus, são as palavras que nos fazem renascer a esperança depois deste cenário horrível que o apóstolo Paulo ele nos pinta acerca do efeito devastador do pecado sobre nós. E ele continua, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. O apóstolo Paulo procura trazer ao entendimento dos efésios o quão pecadores e perdidos eles eram sem Deus, para poder em seguida comunicar o quanto eles necessitavam da graça de Deus. Meus irmãos, e a minha oração ao decorrer desta semana, em relação a este sermão, a esta mensagem, a esta noite, a minha oração foi para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele nos convença e chame aqueles que devem ser salvos no seio da tua igreja graciosamente e revele essa verdade aos seus corações. Que o Espírito Santo continue nos convencendo. E se você está aqui em nosso meio e ainda não foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, a nossa oração é porque o Espírito Santo de Deus o convença essa noite a necessidade, a profundidade do quanto nós precisamos ser alcançados pela graça de Deus. Paulo, ele fala aos Efésios que antes eles eram objetos da ira de Deus, desde o nascimento, por natureza, por causa do pecado, por causa desses efeitos do pecado. Mas a partir do verso 4, o apóstolo Paulo fala que então eles passam a ser alvos da misericórdia de Deus. Antes, alvos, objetos da ira de Deus por causa do pecado. Mas agora o apóstolo Paulo começa a falar para eles que em Cristo Jesus, eles são alvos da misericórdia de Deus. Exatamente o que acontece conosco. Exatamente o que um dia aconteceu comigo e com você, quando o Evangelho traspassou o nosso coração e nós enxergamos as nossas debilidades, a nossa insuficiência, o nosso pecado. E então, o Evangelho, por meio do Espírito Santo de Deus, passou a transformar as nossas vidas, a nos convencer de que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, único e suficiente Salvador. De mortos em suas transgressões e pecados, Deus os ressuscitou e os deu vida em Cristo Jesus. Quão glorioso é isso, meus irmãos? Eu não sei como o seu coração fica diante dessa verdade, mas o meu coração exulta diante dessa verdade, dessa gloriosa verdade, porque a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos, Deus, Ele é autossuficiente, Deus, Ele é satisfeito em si mesmo, e não precisava provar nada para mim e para você, porque Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é soberano. Mas a palavra de Deus fala que Ele prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E por que Deus salva pecadores miseráveis como eu e como você, irmão? Apóstolo Paulo vai falar aos Efésios por que Deus faz isso. Apóstolo Paulo vai falar para nós, por meio desta carta aos Efésios, o porquê Deus faz isso. O verso 7 vai nos dizer que Deus faz isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Mais uma vez, Deus não precisava mostrar nada
para mim e para você. Ele é plenamente, completamente satisfeito em si mesmo. Mas mais uma vez, Deus, ele nos salva para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. E uma pergunta que eu faço para nossa reflexão: será que a nossa vida, meus irmãos, tem mostrado a riqueza da graça de Deus e a bondade do Senhor para conosco? Quem te conheceu antes de Jesus e quem te conheceu agora, depois de Jesus, essa sua nova vida após receber o Evangelho tem mostrado a suprema riqueza da graça de Deus em bondade para com você? Que a nossa vida possa glorificar o Senhor Jesus, meus irmãos. Que a transformação da nossa vida por meio do lavar regenerador do Espírito Santo possa glorificar o nome do Senhor, possa mostrar a suprema riqueza da sua graça e a bondade do Senhor para conosco. Já nos versículos 8 e 9, apóstolo Paulo vai nos dizer como Deus faz isso. Ele falou o porquê Deus faz isso. Nos versos 8 e 9, Paulo vai nos dizer como Deus faz isso. E apóstolo Paulo fala que é pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É dessa forma que Deus nos tira, como diz o salmista, lá do lamaçal do pecado, do império das trevas, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Como Deus faz isso, Samuel? Pela sua graça, mediante a fé, que também é um presente de Deus. A fé também é uma dádiva, é um dom. A salvação é somente pela graça e ela nos é oferecida gratuitamente em Jesus. Nós não merecemos, mas ela nos alcança. No versículo 10, apóstolo Paulo vai nos deixar claro a que o Senhor nos chamou. Depois de dizer para quê, depois de dizer como, agora o apóstolo Paulo vai nos dizer a que o Senhor nos chamou. E no verso 10 ele vai falar que nós fomos criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras não nos salvam. As boas obras, elas não surpreendem a Deus. Mas as boas obras é uma evidência de que o Senhor operou a salvação em nossas vidas mediante a fé pela sua graça. E é importante nós dizermos que o texto ele menciona que até estas boas obras que realizamos depende exclusivamente da soberania de Deus, para que ninguém se glorie dela, para que ninguém se ache bom o suficiente, para que ninguém bata no seu próprio peito e fale: Senhor, eu preciso de um olhar especial do Senhor, porque afinal de contas eu pratico obras excelentes. O texto vai nos dizer que Deus de antemão preparou essas boas obras para que andássemos nelas, justamente para que nós não batêssemos no nosso peito e achássemos que temos preferência na fila da oração ou diante de Deus. Até as boas obras que nós praticamos após sermos alcançados por sua graça foram preparadas pelo Senhor. E diante deste cenário que Paulo pinta, quão profundo nós estávamos no pecado, e depois ele pinta um novo quadro, dizendo de como a graça do Senhor, ela nos alcança, ela opera em nossos corações, transforma as nossas vidas. Diante de tudo isso, desses dois quadros, fica mais fácil um pouquinho de nós entendermos o porquê Paulo, falando aos Romanos, lá no capítulo 11, versos 36, ele exulta numa doxologia tremenda. Porque Paulo, quando ele escreve aos Romanos, até o capítulo 11, ele está falando de algumas doutrinas sólidas da nossa fé. Ele está falando sobre justificação, salvação, redenção e adoção. E logo depois disso, ele vai exultar em uma doxologia, lá no capítulo 11, verso 36, e acredito que você há de concordar comigo que agora nós entendemos um pouquinho melhor o que levou Paulo a exultar nessa doxologia, que ele fala assim aos Romanos, no capítulo 11, verso 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Diante desses dois quadros, não há outra coisa a fazermos do que nós também exultarmos junto com Paulo nessa doxologia,
porque nós entendemos que a salvação do Senhor é Ele que operou em nós, Ele é soberano sobre nós. Nós éramos merecedores da ira de Deus, mas a sua graça nos alcançou, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele seja glória para sempre. Amém. E eu gostaria de finalizar esse sermão fazendo 3 aplicações deste sermão, meus irmãos. Samuel, o que é a aplicação? É aquilo que eu e você devemos pôr em prática depois de ouvir um sermão como esse. É tirar esse sermão da região apenas da intelectualidade e colocá-lo na região da prática em nossas vidas. Isso é a aplicação. A primeira aplicação, meus irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa total incapacidade diante de Deus. Samuel, como assim? Em relação à nossa salvação, não há mérito humano algum na salvação, meus irmãos. Sem Cristo nós estamos mortos e condenados. Não impressionamos a Deus com a nossa justiça própria. Podemos ter crescido na igreja, sido batizados na igreja, estudado teologia, e se o Senhor não chamou-nos do sepulcro ainda, nós ainda estamos mortos. Então eu gostaria de, graciosamente, meu irmão, você que ainda não tem Jesus como seu Salvador, eu gostaria de, graciosamente, exortar o seu coração essa noite, a clamar ao Senhor pela misericórdia de Deus. Graciosamente, eu recomendo a você, lance-se aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, que é rico em perdoar. Abandone toda confiança em si mesmo, em sua religiosidade, em sua moralidade. Abandone toda confiança na sua intelectualidade, naquilo que você faz de melhor, e renda-se completamente à graça salvadora do nosso Senhor Jesus, se você ainda não o fez. A segunda aplicação: necessitamos viver em santidade. Como mencionei mais cedo, as obras não salvam, mas são evidências de que fomos realmente alcançados pela graça de Deus. A palavra de Deus fala que a árvore é conhecida pelo seu fruto. João Batista, quando estava lá pregando no deserto da Judéia, ele fala: arrependam-se e produzam frutos dignos de arrependimento. Frutos que evidenciem que de fato vocês se arrependeram. Frutos que evidenciem que no coração de vocês o Senhor Jesus é o Senhor. Jesus vai falar para que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que os homens, vendo, glorifiquem ao nosso Pai que estás nos céus. O quanto as pessoas têm glorificado a Deus por meio da nossa vida, meus irmãos. Terceira e última aplicação: que a nossa vida, ela glorifique a Deus e revele a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Que as pessoas olhem para mim e para você e o seu coração se encha com a verdade de como Deus é bom. Olha o que Deus fez naquela vida. Deus é bom. Olha o que Deus fez naquela vida. A nossa vida precisa ser esse clamor, irmão. A nossa vida precisa extrair esse clamor da vida de outras pessoas. E eu quero finalizar este sermão usando as mesmas palavras que Paulo utilizou para encerrar essa carta aos Efésios. Lá no capítulo 6, versos do 23 ao 24. As mesmas palavras que Paulo usou para encerrar esta carta, eu gostaria de encerrar este sermão com estas mesmas palavras. O apóstolo Paulo diz assim a esses irmãos: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu finalizo esse sermão esta noite me utilizando destas mesmas palavras. Que a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, por gentileza. Senhor, a tua palavra fala que é o Senhor que vai acrescentando à igreja aqueles que devem ser salvos. A tua palavra fala que é o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A tua palavra fala que o Senhor é rico em amor. A tua palavra fala que é pela graça que nós somos salvos.
Senhor, nós oramos esta noite. Se há alguém aqui entre nós que ainda, Pai, não foi alcançado pelo Senhor, e graciosamente o Senhor o escolheu, o Senhor o elegeu no Senhor, desde antes da fundação do mundo, nós oramos para que a Tua graça seja revelada nesse coração, segundo a Sua vontade, segundo o Seu querer, e que o Senhor chame, Pai, os Seus, aqueles que devem ser salvos. Que a Tua palavra continue nos edificando sobre a verdade, sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha aplicar estas verdades em nossos corações. É no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe.